grande dia para você. Até aqui, o Senhor, Ele nos ajudou. Ele nos guardou. Ele nos sustentou e nos deu a vida. Mas está tão difícil. As lutas são tantas. Os inimigos se levantam. Eles crescem como erva daninha. Eu vou lá, eu corto a erva, eu destruo, eu acabo com eles, dou um jeito de me livrar, mas na semana seguinte eles começam a crescer novamente. Sabe o que você precisa fazer? De uma solução definitiva. É arrancar o mal pela raiz. É jogar um veneno forte na terra, que vai matar essas pragas. E o veneno e a solução está em Cristo. Quando Ele passa, o mal, ele não consegue resistir. Essas ervas daninhas morrem. E elas representam os inimigos que te perseguem todos os dias. E quando o Senhor ele se apresenta, Ele vem como a luz que ilumina na escuridão. A minha vida está em trevas, mas não se preocupe, porque Ele é a luz. As trevas não resistem à luz. Por onde a luz passa, ela rasga as trevas no meio. A oração de hoje vai falar sobre o poder da luz. Vai falar sobre o caminho no deserto. E os rios que estavam bloqueados, que serão desbloqueados hoje. A oração deste dia tem como base Isaías 43, 19, que diz assim: Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Feche os seus olhos. Eu quero que você mergulhe no rio das infinitas misericórdias de Deus. Mas eu preciso simplesmente repetir o que você está falando de modo algum. Você precisa sentir na sua alma. Você precisa viver crendo que já aconteceu. Você dá o passo e Deus ele dá o caminho. Você lança a flecha e Deus ele coloca o alvo. Mas eu estou sofrendo tanto, está tão difícil. Eu sei que está difícil. O que está acontecendo? Os inimigos, eles se levantam. Eu tenho lutado tanto, eu tenho trabalhado tanto, eu cavei os meus poços. Eu estava bebendo da água dos poços que eu cavei. Existia prosperidade na minha família e vida. Mas o que aconteceu? Os inimigos vieram e tamparam os meus poços. E agora eu não tenho mais água para beber. Mas o Senhor ele diz assim para você: não importa. Se eles tamparam os poços, nós iremos desenterrar todos os poços. E você vai voltar a desfrutar com a sua família. Então os poços que estavam enterrados, agora eles estão sendo desenterrados. Mas e se eu não conseguir desenterrar? Não tem problema. Nós iremos cavar novos poços, é o que está acontecendo na sua vida. Deus ele já te deu todas as ferramentas necessárias. O Pai ele olha para você e fala: filho, já te entreguei. Se você cavou um, você pode cavar 2, 3, 4, 5. Moisés abriu o deserto uma vez, abriu o Mar Vermelho uma vez, ele pode abrir 10, 20, 30, quantas das vezes forem necessárias, porque você já tem a habilidade e as ferramentas necessárias. Você está habilitado para abrir poços todos os dias e é o que você faz. Mas eu perdi o meu emprego. Mas você tem a capacidade e a técnica, você tem a habilidade e a experiência. Então, à medida que uma porta se fecha, Deus abre outras portas ainda maiores na sua vida, e é o que está acontecendo. O Pai fala para você e diz: veja, uma porta pequena foi fechada, para que uma porta ainda maior fosse aberta. Um poço foi fechado com fluxo de água pequeno. Agora você irá para um lugar ainda melhor. Porque não é sobre o poço, é sobre a água que flui nos lençóis, na base da terra. E a água é minha, e a terra é minha.
Então ele te tira de um lugar ruim e te coloca num lugar muito melhor. E você cava poços ainda maiores. E em torno desses poços você constrói a sua cidade. É uma cidade que você irá governar, prosperar e reinar todos os dias da sua vida. Eu quero que você veja isso acontecendo. Você cavando os poços e a água fluindo e você celebrando com a sua família a prosperidade, a vida e o extraordinário de Deus. Deus, ele vai te tirar de um lugar para colocar em outro. Nesse momento você foi plantado em um vaso pequeno. Porém esse vaso ele limita o seu crescimento, porque a árvore cresce à medida que a raiz se expande. Mas dentro do vaso, as bordas desse vaso limitam o crescimento da raiz e da mesma maneira limita o crescimento desse vaso. E você pensa na sua vida, a sua visão ela é limitada, você não enxerga da forma como o Senhor enxerga. Nós não conseguimos ver nem além do que está diante de nós. Eu estou nesse ambiente, eu não consigo ver o que está do lado de fora, mas o Senhor, ele vê todas as possibilidades. Ele vê todas as coisas. E você está reclamando, mas me plantaram em um vaso. Ah, tudo bem, está confortável aqui, mas de repente vem uma tempestade, vem uma chuva, vem um vento e derruba esse vaso, o vaso cai no chão e quebra. Aí você começa a reclamar, meu Deus, agora eu não tenho um vaso, eu não tenho nada. Mas o jardineiro fiel, ele vem, te coloca e planta na terra. Você fala, mas eu queria ficar no vaso, mas você não entende os planos do Senhor. E à medida que ele te planta na terra, não existe limite de vaso. As suas raízes começam a se aprofundar cada vez mais, e quanto mais ela desce, mais ela sobe. É isso que está acontecendo com você. A tempestade veio para te tirar de um lugar que você acreditava que estava bom, mas o Senhor fala para você, eu te fiz para habitar nos lugares altos, mas você está aqui embaixo. Você está voando baixo e é perigoso voar baixo. Porque o avião que voa abaixo, ele pode bater nas montanhas, ele pode colidir numa torre, bater em um prédio e cair. Você foi feito para decolar, mas para decolar é preciso tirar toda a sobrecarga. Existe uma luzinha vermelha no avião da sua vida que está sinalizando sobrecarga. E nesse exato momento, o que você faz? O que seria sobrecarga? São as palavras de maldição, são as pessoas invejosas, são sentimentos ruins, são alguns familiares que querem te destruir, são as pessoas que estão do seu lado que dizem serem amigas, mas não são. Mas nesse exato momento, Deus, ele tira as vendas dos seus olhos, ele tira os tampões dos seus ouvidos e você consegue ouvir a voz de Deus, e você consegue ver além dos muros, porque uma nova lente foi dada para você. É isso que o Senhor faz. Te dar uma nova lente, Ele te dá uma nova lente. E até então você era um rádio que estava numa frequência baixa, ouvindo somente porcarias e coisas ruins, mas Deus, ele muda a frequência, ele muda a sintonia, e nesse momento você ouve as coisas dos céus, você ouve a prosperidade, você vibra numa frequência muito maior e acessa tudo aquilo que está de cima. No avião da vida você pega toda a bagagem, joga fora, se livra dela e começa a decolar, você está decolando. É isso que está acontecendo. Deus, ele vai trazer luz aonde não há luz. E no meio da escuridão, Rafa, a minha vida está em trevas. O tempo ele está nublado. Nós estamos vivendo nesses últimos dias, no mês de janeiro, período de muita chuva. E todos os dias as nuvens elas se juntam. E existe uma chuva de granizo que quebra as coisas, que causa destruição. Mas o fim, mas toda noite, precisa dar lugar, necessariamente ao dia. Você chora todas as noites se lamentando pela vida que vive, pelo filho perdido, pelo marido que está distante. Mas Deus, ele diz, é o momento de resgatar. Eu vou trazer luz. E nesse momento os céus eles se abrem. E a luz, ela começa a raiar. E a água parada que fazia lodo começa a evaporar. E a terra que não tinha vida agora começa a prosperar e florescer. Mas eu estou vivendo no deserto, a minha vida é um deserto, não importa. Não é sobre o lugar que você está, mas sim sobre a pessoa com quem você está. Se não tem poço e o Senhor ele está do seu lado, ele tem todas as ferramentas e as habilidades para te ajudar a cavar o poço, mas naquele lugar não tem água, ele é a fonte da vida. Mas no deserto não tem vida, então ele vai criar caminhos no deserto, ele vai fazer florescer aonde não existe possibilidade para você. Porque o impossível é uma questão de perspectiva. No nosso dicionário existe a palavra impossível, no dicionário de Deus não existe limites. Se com apenas o poder da sua palavra ele trouxe a existência a todas as coisas, então ele vai trazer à existência a vida próspera.
Ele vai trazer de volta o seu filho, Ele vai trazer de volta a esperança, Ele vai restituir a sua família, Ele vai restituir o seu lar. O coração daquele que adulterava não adultera mais. O coração daquele que se corrompia não corrompe mais. O coração daquele que roubava não rouba mais. O coração daquele que era infiel não será mais infiel. Existe o antes e o depois. Existe antes do Mar Vermelho, existe depois do Mar Vermelho. Existe antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo era escuridão, depois de Cristo é luz. Antes de Cristo era deserto, depois de Cristo é oásis. Antes de Cristo eram poços entulhados, depois de Cristo são centenas e milhares de poços abertos. São represas, são rios, são riachos, são nascentes. Antes você habitava no mundo perdido, hoje você habita na sombra do Onipotente. No reino espiritual existe proteção. Tem uma frase maravilhosa que diz: o sol ele nasce para todos, mas a sombra do Onipotente é só para quem habita, está morando no esconderijo do Altíssimo. A mesa está posta, mas quem é que vai sentar na mesa? Aquele que tem comunhão. E nesse momento o seu coração se abre, as cicatrizes são curadas, você mergulha no rio e sai purificado. Esse é o amor de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. E os rios no ermo, não existia rios, agora Deus ele faz fluir rios. E a fonte desse rio é a fonte da vida que não cessa. E por onde esse rio passa, há prosperidade. E você foi plantada, assim como na última oração que nós fizemos, você foi plantada à margem do rio e prospera, 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 prospera. E de repente você não dá mais conta de tantos frutos que vêm prosperando, que vêm produzindo. Não existe mais tristeza no seu coração. E por que, Rafa, você fala com tanta autoridade, com tanto poder? Porque eu já fui o homem no passado, que foi a terra seca, a árvore plantada num terreno sem vida. Mas Deus ele me arrancou e me colocou num lugar de prosperidade. Ele faz isso com você agora, Ele te arranca do lugar de prosperidade e da vida. Ele te tira das trevas e coloca na luz. Ele arranca o ódio e planta amor no seu coração. Essa é a oração de Deus. A luz, ela te ilumina. A sua casa está iluminada, a sua mente está iluminada, o seu coração está iluminado, a sua vida está iluminada. E com a luz de Cristo você toma decisões melhores. A sabedoria se faz a sua amiga. Ela anda lado a lado com você. E você, de mão dadas com a sabedoria, brinca no jardim, se diverte. E Cristo ele se apresenta diante de você. Ele te abraça, Ele te beija, Ele pega a sua cabeça, coloca no peito dele e você se sente vivo, abraçado. E Ele faz isso com toda a sua família. Porque desde a fundação do mundo Ele nos abraçou, Ele nos amou, Ele cuida de nós, Ele nos salva, Ele nos perdoa, Ele nos liberta. E os inimigos? Você se esqueceu dos seus inimigos, porque agora Ele te colocou para habitar em lugares altos. Os inimigos eles gritam de baixo: você não pode, você é incapaz. Mas você está conectado na frequência alta. Você nem sequer consegue ouvir as frequências mais baixas. Eles gritam, mas o som ele se dissipa no ar e nem chega em você. Eles lançam flechas, mas eles não têm força, potência para fazer com que a flecha ultrapasse os céus e chegue em você, porque você habita nos céus, num lugar seguro. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Essa é a vida. É o rio que faz florescer. Mas eu fui abandonado, eu fui ferido, a minha mãe desde criança ela não me amou, ela não me cuidou, o meu pai ele vivia no mundo das drogas, o meu pai me esqueceu, eu fui abandonado, eu fui ferido, não importa. Nenhuma dessas pessoas tinha a obrigação de te amar. Mas o que eu faço com o amor então? Você não precisa desse amor, não que seja descartável. Então todos os amores são descartáveis, Rafa, eu posso jogar fora de forma alguma. Mas você foi amado primeiro, desde a fundação do mundo. Deus ele te amou, Ele te chamou, Ele te criou e te gerou. O amor do Pai é suficiente. Na verdade, tudo que Ele fez é suficiente. Mas não existe um propósito. Eu fui um fruto de um aborto. Na verdade, eu fui um fruto de um estupro. Eu fui um fruto de um acidente. Eu fui um fruto de uma juventude, de uma ignorância. Não. Tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. E se você está aqui hoje, vivo, mesmo sem entender, agora você entende, a sua mente se abre. Eu entrego para você uma semente de sabedoria. E nessa semente está escrito assim: você foi amado, você foi gerado com um propósito.
Deus não te fez para ter um propósito. Deus, Ele tinha um propósito, por isso Ele te fez. E essa é a palavra de Deus para você. O amor de Deus, Ele preenche todo o universo. Mas eu sou falho, eu sou infiel, eu sou pecador, eu sou cheio de defeitos. Não existe pecado que resista ao amor de Deus. O amor de Deus, ele é como uma fornalha. E o pecado jogado na fornalha, ele se dissipa, ele vira cinzas. O medo jogado na fornalha, ele se dissipa e vira cinzas. Porque o amor, ele lança fora todo medo, mas eu tenho medo de viver, medo de prosperar, medo de avançar, medo de fazer. Eu tenho medo de caminhar, eu tenho medo de se der errado, não vai dar errado. Você não consegue enxergar, mas o Senhor, ele já viu lá na frente. Ele nunca perdeu nenhuma guerra, ele nunca perderá nenhuma guerra. Mas o inimigo, ele se levanta contra mim. Sabe por que ele faz isso? Porque ele te odeia. E sabe por que ele te odeia? Porque ele já foi rejeitado, ele já sabe o destino dele, que é o lago de fogo, que é a destruição. Então, quando o inimigo ele levanta para te acusar, ele fala assim, você é fraco, você é limitado, você não possui recursos, você não tem capacidade. Aí você olha para a cara dele e dá risada. Ei, você quer que eu faça a lista de quem você é, de quem você era e de quem você se tornou e qual é o seu destino? Aí o inimigo ele baixa a bola, ele abaixa a cabeça, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe quem está com você. Quem está do seu lado é o maior. Ele é o sentinela, ele é o guarda de Israel, que também guarda a sua vida. Então, quando o inimigo vier com uma lista de defeitos, uma lista de problemas, você pega essa lista e apresenta para o advogado que é Cristo. Oh, como isso daqui é maravilhoso. Como eu amo. Então, um conselho para você. Olha para quem você é, a imagem e semelhança do Criador. A sua identidade diz assim, você nasceu para governar, para reinar, para prosperar sobre todas as coisas. Então, nesse exato momento, você começa a governar aonde? Onde é que eu tenho que governar? Na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, nas suas emoções. Corpo, alma e espírito, no reino espiritual. Em todas as camadas da sua vida, você começa a governar. Você veste a roupa, você põe as credenciais, você põe o selo. Porque Deus te deu todas as credenciais. Então eu quero que você repete assim, eu nasci para governar e eu vou assumir o meu posto de governo. Deus me fez como rei na terra e eu vou reinar. Deus me fez para reinar sobre um grande império que começa na minha família, que é a maior empresa deste mundo. Então você fala assim, nesse exato momento eu reino, nesse exato momento eu prospero. E existe uma tarefa, existe uma missão para você agora. Quais são as primeiras 3 áreas que você vai começar a reinar? Quais são as primeiras, as 3 pessoas que eram uma caixa, um peso na sua vida que você vai eliminar? Faça uma lista aí, das 3 pessoas. Quais são os 3 comportamentos que destruíam sua vida, que te afastavam do Pai, que você vai eliminar nesse exato momento? Quais são as 3 palavras de amor que você vai proferir para as pessoas? Porque da sua vida da sua boca pode sair palavras de bênção ou de maldição. Então você se torna um canal de bênçãos para o seu filho. Você vai dizer para o seu filho, você é amado, você é querido, você é especial, você vai prosperar. Você vai olhar para o meu marido, mas meu marido é alcoólatra, meu marido está na cadeia, não importa. Você como mulher, se for mulher, é a mulher que edifica, que faz crescer. E se for o seu marido, você vai fazer ela prosperar. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Então se levanta, seca as lágrimas dos seus olhos, arruma o seu cabelo, tira toda a poeira do seu corpo, tira as vestes antigas e coloca vestes novas. Deus ele dá o cetro na sua mão e ele fala, chegou o momento de governar, chegou o momento de reinar, chegou o momento de prosperar. E é hoje. Então eu quero que você diga, hoje eu começo a governar, hoje eu começo a prosperar, hoje eu começo a avançar. Essa é uma ordem expressa de Deus. Deus olha para você e diz, se levanta, chega, basta, já deu. Até quando você vai ficar deitado e prostrado? Aí você fala, até hoje. A partir de hoje começa uma nova história, um novo projeto, uma nova vida, uma nova realidade. Eu creio, você crê, e Deus ele vem e assina esse contrato. Ele fala, eu estou nesse negócio, eu assino esse contrato. E quando ele assina, está assinado, está selado. Ele bate o martelo como um juiz e determina e decreta a vitória na sua vida hoje. Então fica com essa palavra. Porque ela vai servir de alimento para o restante dos dias da sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.